A empregada gestante tem direito à estabilidade provisória prevista no artigo 10, inciso 2, a linha B, do ato das disposições constitucionais transitórias, mesmo na hipótese de admissão mediante contrato por tempo determinado. Isso significa que nos contratos por prazo determinado, o direito ao salário maternidade, o direito à estabilidade provisória é garantido à gestante. Então, mesmo, por exemplo, se a empregada tiver no período de experiência, que é um tipo de contrato por tempo determinado, ainda assim ela vai ter os mesmos direitos de uma empregada que está já há 1 ano, 2 anos, 3 anos na empresa. Então, aquela empregada que está dentro do período de experiência, descobre-se que está grávida ou engravida dentro desse período de experiência, ela vai ter direito ao salário maternidade e à estabilidade provisória. Todas essas disposições estão devidamente constando ou registradas aqui na súmula número 244. Então, para maiores informações, para se inteirar mais desse assunto, convido você, aluno, convido você, aluna, a dar uma passada de olho nessa súmula 244 que está aqui no material impresso em PDF. Na verdade, todas as leis que estão sendo mencionadas aqui no treinamento estão aqui para vocês baixarem, para vocês se transformarem mesmo em especialistas, em saber responder todas as dúvidas possíveis e imagináveis. Combinado? Agora, eu preciso falar para vocês sobre auxílio-doença. Auxílio-doença é um benefício devido ao segurado da Previdência Social na condição de empregado que ficar incapacitado para o trabalho ou atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos. Na verdade, nós até já mencionamos alguma coisa sobre isso. Aquele empregado que adoecer e pegar um atestado de mais de 15 dias, ele fará jus ao auxílio-doença, que é otorgado pela Previdência Social. A partir do 16º dia, como já mencionado, o empregado passa a ficar, como dizem vulgarmente, encostado pela Previdência. A concessão do benefício do auxílio-doença depende do período de carência de 12 contribuições mensais, sem interrupção que determine a perda da qualidade de segurado. Em que circunstância o empregado ele já pode pegar o auxílio-doença? Bem, ele já tem que ter 12 meses de benefício, ele já tem que ter um período de 12 meses de carência, de contribuições mensais. Então, se aquele empregado ele já contribuiu para a Previdência Social 12 meses, aí sim, ele já faz jus a esse auxílio-doença, ele já tem direito a esse auxílio-doença. Então, a concessão do benefício do auxílio-doença, ele depende do período de carência de 12 contribuições mensais. Então, se o empregado tem menos de 12 contribuições, aquele valor de INSS que é descontado do contra-cheque do trabalhador, se ele tem menos de 12 contribuições, ele ainda não tem direito ao auxílio-doença. Mas a partir de 12 contribuições, que é o período de carência de contribuições mensais, aí ele já faz direito, já faz jus à contribuição, ao auxílio-doença. A concessão do auxílio-doença depende também da verificação da incapacidade mediante exame médico pericial, a cargo da Previdência Social. Então, para o empregado fazer jus ao auxílio-doença, a própria Previdência o submeterá a uma perícia para constatar a real incapacidade laborativa, ou seja, a incapacidade desse funcionário de exercer as suas atividades. Após passar por essa perícia e ficar constatado que esse empregado realmente está incapacitado para exercer as suas funções, então a própria Previdência o encaminhará para as demais providências relacionadas ao seu afastamento e a sua remuneração pelo INSS. Durante os primeiros 15 dias consecutivos de afastamento da atividade por motivo de doença, incumbe a empresa pagar ao segurado empregado o salário, como eu já expliquei. Cabe à empresa que dispuser de serviço médico próprio ou em convênio o exame médico e o abono das faltas correspondentes aos primeiros 15 dias consecutivos de afastamento, como já foi passado. Quando a incapacidade ultrapassar 15 dias consecutivos, o segurado será encaminhado à perícia médica do INSS, que o submeterá à avaliação pericial por profissional médico integrante de seus quadros. Ou seja, quem vai avaliar esse empregado são justamente os médicos
da própria Previdência Social, conveniados à Previdência Social. O auxílio-doença será devido a contar do 16º dia de afastamento da atividade para o segurado empregado, a contar da data do início da incapacidade para os demais segurados, ou a contar da data de encerramento do requerimento, quando requerido após o 30º dia do afastamento da atividade, para todos os segurados. Então esses aqui, ou essas aqui, são as condições em que o auxílio-doença será devido. É interessante lembrar também que a responsabilidade pela perícia, por toda essa providência, é do trabalhador. Então o próprio trabalhador é que vai procurar o INSS para que o INSS encaminhe ao médico para que o médico o examine para concluir que ele realmente precisa ser afastado pela Previdência Social. Contagem do período de afastamento. Quando o segurado ou empregado, por motivo de doença, afastar-se do trabalho durante 15 dias, retornando à atividade no 16º dia, e se dela voltar a se afastar dentro de 60 dias desse retorno, em decorrência da mesma doença, fará jus ao auxílio-doença, a partir da data do novo afastamento. Digamos que um funcionário pegou 15 dias de atestado, ele volta ao trabalho no 16º dia. Só que dentro de 60 dias ele volta a se afastar pela mesma doença. Aí ele já faz jus ao auxílio-doença. A partir da data do novo afastamento, ele já faz jus ao auxílio-doença. A concessão do auxílio-doença produz efeitos diretos no contrato de trabalho, que somente tomará seu curso normal após a concessão do benefício. Isso significa dizer que, quando o empregado está sob auxílio da Previdência Social, recebendo ali o auxílio-doença, esse contrato ele fica suspenso, ele meio que perde a validade jurídica e só contará, esse contrato só voltará a funcionar normalmente a partir do momento em que ele receber o benefício previdenciário e cessar esse benefício previdenciário. Olha só, a concessão do auxílio-doença ela produz efeitos diretos no contrato de trabalho, que somente tomará seu curso normal após a cessação do benefício. Então, o empregado acabou de receber o seu benefício, voltou ao trabalho, aí o contrato passa a vigorar normalmente. Não terá direito a férias o empregado que no curso do período aquisitivo tiver percebido da Previdência Social prestações de acidente de trabalho ou de doença por mais de 6 meses, embora descontínuos. Olha só que interessante, se o empregado ficar recebendo da Previdência Social, ficar afastado da empresa, tiver o seu contrato suspenso por mais de 6 meses, ele perde o direito a férias naquele período. Só vai passar a contar a partir do próximo período. Será iniciado o decurso de novo período aquisitivo quando o empregado, na hipótese de ocorrer o afastamento mencionado anteriormente, retornar ao trabalho. E quando esse funcionário retorna ao trabalho, aí contará um novo período de férias. Todo o período que ficou para trás acabou, ele já perdeu. Quando ele volta a trabalhar, daí para frente passa a contar um novo período. É importante alertar também que dentro de 60 dias, como já foi dito, se esse empregado começar a apresentar vários atestados e esses atestados somarem mais de 15 dias, o funcionário terá que se afastar pela Previdência Social. Foi como eu já te falei, foi como eu já passei aqui para você, aquele empregado que pegou 15 dias de atestado, voltou para a empresa no 16º dia, aí dentro de 60 dias ele começou a apresentar vários atestados médicos e esses atestados somaram exatamente mais de 15 dias, então nesse caso ele terá que ser encaminhado à Previdência Social. Então é um alerta para aqueles funcionários que de repente querem ser mandados embora e começam a apresentar atestados. Então se a soma desses atestados ultrapassar 15 dias, a empresa já pode orientá-lo a ser encaminhado para a Previdência Social. Então tem que ter cuidado com isso.